Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o professor Cadoca, professor de matemática e estou hoje aqui direto do Mandetta Easy para começar com você essa jornada de raciocínio lógico para o concurso da Guarda Municipal de Campo Grande. Vamos então percorrer todo o conteúdo programático, espero que você esteja comigo aí acompanhando cada aula, cada detalhe. Vamos falar de teoria, vamos falar de conceitos, porque em matemática, em raciocínio lógico, temos alguns conceitos importantes que precisamos aprender para, a partir daí, então, nós resolvermos as questões, fazermos os cálculos, ok? Vamos lá, então o nosso primeiro tema, o primeiro ponto do conteúdo programático que nós vamos estudar é o sistema de numeração. E o que é o sistema de numeração? Bom, para a gente começar entendendo cada parte dessa matéria, a gente precisa entender que um sistema é um conjunto de regras. Assim como existe o sistema econômico, assim como existe o sistema político, existe o sistema de numeração, que vem ser exatamente o conjunto de regras para se utilizar os números. Números que são exatamente os elementos que compõem a parte mais importante da matemática. A matemática é a ciência que trabalha com números em sua maior parte. Portanto, a gente precisa entender as regras para se utilizar esses números. Nós temos dois sistemas de numerações no mundo, conhecidos, porém apenas um deles é utilizado na sua prática do dia a dia. Existe o sistema de numeração romana, que está em desuso, é utilizado em situações específicas, como por exemplo a contagem dos séculos. Existe também a utilização nos capítulos de livros, porém no nosso dia a dia, para fazer contas, cálculos, para matemática financeira, para contagem dos anos, das horas, minutos e segundos, nós usamos o sistema de numeração indo-arábico. Esse sistema de numeração é o sistema de numeração universal. E aí nós precisamos entender que é por conta disso que a matemática é uma linguagem universal. Em qualquer lugar do planeta se fala a mesma língua, se escrevem os mesmos símbolos para representar os números. Portanto, nós vamos então agora entender três pontos importantes para andar com essa matéria que é o sistema de numeração. O conceito de número, o conceito de numeral e algarismos, que muitas vezes são confundidos no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeiro, o que é um número? Número é a ideia de quantidade. Isso mesmo. Nós colocamos aqui no quadro e vamos destacar aqui, ó. Ideia é a ideia. Logo, eu não escrevo, eu penso, a ideia está na minha mente, é algo abstrato. Número, portanto, é a ideia de quantidade. Se eu fizer isso aqui para você, eu já estou representando, através de uma simbologia, uma quantidade. 2. Podem ser 2 pessoas, 2 casas, 2 reais, 2. Eu estou me referindo à quantidade. Porém, para representar isso aí, eu me utilizo de um símbolo. E existem símbolos diferentes de acordo com o sistema de numeração diferente. O 2, no sistema de numeração romano, são 2 letras I. 2. No sistema indo-arábico, o 2 é esse símbolo que em qualquer parte do mundo é conhecido. Portanto, o numeral é o símbolo gráfico que representa esse número. 2 pode ser representado desta forma no sistema de numeração romano ou desta forma no sistema de numeração indo-arábico. Então, para a gente entender de maneira muito prática, o número e o numeral estão interligados assim como a palavra está relacionada ou interligada com a letra. Nós temos um pensamento e eu expresso esse pensamento através de palavras. E essas palavras, por sua vez, são formadas de letras. Nós temos mais ou menos a mesma ideia, usando aqui um paralelismo. Eu penso um número e escrevo esse número, expresso esse pensamento através de um numeral. E esse numeral é composto de quê? É composto de algarismos. Portanto, o algarismo, ele forma o numeral. O numeral, ele é formado de algarismos. Isso é importante a gente entender. E nós temos, então, no sistema de numeração indo-arábico, nós temos o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, ele faz parte do sistema de numeração indo-arábico. E a palavra decimal remete ao elemento ou ao número 10.
Por que que isso aqui é chamado de sistema de numeração decimal? Porque são utilizados 10 símbolos ou 10 algarismos para compor, para formar qualquer numeral que venha a representar qualquer número. Então eu tenho os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o símbolo ou algarismo 9. Estes são os 10 símbolos, estes são os 10 algarismos que compõem o sistema de numeração decimal dentro do sistema de numeração indo-arábico. Dentro do sistema de numeração decimal, a gente precisa entender que os números estão organizados. Como nós falamos no início, existem regras para se utilizar os números, os numerais, os algarismos. E todo numeral ou todo número, ele é composto de ordens e classes. E é importante a gente relembrar isso aqui, porque em algumas questões de concursos, nas questões dentro do tema raciocínio lógico, alguns probleminhas exigem esse conhecimento. Então a gente vai aqui recapitular exatamente a composição de um numeral. A composição de um numeral. Que é formado em ordens e classes. Todo numeral, portanto, é formado em ordens e classes. Se nós precisarmos ler este número, eu não consigo fazer a leitura correta desse numeral se eu não fizer a divisão entre ordens e classes. Nós fazemos a divisão da direita para a esquerda, separando sempre 3 ordens ou 3 algarismos, formando assim uma classe. Portanto, aqui eu tenho 1, 2, 3 algarismos, 3 ordens, formando aqui a nossa primeira classe, que é a classe das unidades simples. 0, 5 e 7, mais 3 algarismos, mais 3 ordens, formando a segunda classe, que seria a classe de milhar. E temos aqui o 8 e o 6 formando mais uma classe, onde eu tenho aqui uma classe incompleta, porque eu não tenho as 3 ordens, não tenho os 3 algarismos, mas eu tenho já aqui a nossa terceira classe, que é a classe de milhão. Então isso é importante, classe das unidades, classe de milhar, classe de milhão. E aí nós obviamente poderemos dar continuidade compondo a classe de bilhão, trilhão, quatrilhão e assim sucessivamente. Porém, como o nosso objetivo aqui é relembrar a importância da divisão de ordens e classes para inclusive fazer a correta leitura do numeral. Esse numeral agora eu consigo fazer a sua leitura tranquilamente. 68.750.321 unidades. Que obviamente isso pode ser unidades de real, unidades de objetos, unidades de pessoas, mas são unidades finais. Essa é a composição, a estruturação de qualquer numeral. Dentro de cada classe existe ainda uma subdivisão que é a mesma para todas as classes, que é a subdivisão de unidade, dezena e centena, onde nós temos em todas as classes a unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. Obviamente, aqui são 0 centenas. Não existe centena, eu tenho apenas dezena e unidade de milhão. Então é importante a gente entender que dezena significa que o valor aqui não é 2, mas sim 2 dezenas. O valor aqui não é 3, são 3 centenas. São 3 centenas de unidades, ou seja, 300 unidades. Vamos entender, por exemplo, aqui esse 5, O 5 está na posição de dezena, dezena de milhão. Então eu tenho 5 dezenas, ou seja, 50 milhões. Se eu pegar, por exemplo, aqui o 8 também é dezena, ou melhor, desculpa, o 6. O 6 também é dezena. 6 dezenas, 60. Mas 60 dezenas de quê? De milhão. Então são 60 milhões. Essa subdivisão
também é muito exigida em algumas questões que caem normalmente em concursos aí que cobram raciocínio lógico. Então, esse entendimento aqui é muito importante. A gente vai fazer uma questão da banca Selecom para exemplificar daqui a pouquinho essa organização aqui do numeral em ordens e classes. Continuando, que a gente não pode parar, vamos então ao próximo ponto da nossa matéria. Vamos falar agora de valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto e valor relativo. Dentro de um numeral, o algarismo ele tem o seu valor absoluto e tem o seu valor relativo. Vamos relembrar esses conceitos. O valor absoluto é mais simples. Ele é absoluto, como o próprio nome já diz. Ele não depende em que posição o meu algarismo está. Vamos ver aqui um exemplo. Que numeral é esse? Para a gente fazer a correta leitura, nós vamos separar da direita para a esquerda 3 ordens ou 3 classes ou 3 algarismos, formando a primeira classe. E temos aqui então já a nossa segunda classe, que é a classe de milhar. Portanto, 68.686. O valor absoluto do algarismo é o valor do próprio algarismo. Você escreve isso aí, é o valor do próprio algarismo. Então, qual é o valor absoluto de 6? 6. Qual é o valor absoluto desse 8? 8. O valor absoluto desse 6? 6. O valor absoluto desse 8 é 8 e desse 6 é 6. É o valor do próprio algarismo. Não depende da posição que ele está no numeral. Já o valor relativo, como o próprio nome também já sugere, nós temos aí um valor relativo à posição desse algarismo dentro do numeral. Portanto, aqui eu tenho unidade, dezena e centena simples. Qual vai ser o valor relativo desse 6? O valor relativo desse 6 são 6 unidades. Qual é o valor relativo desse 8? Aí você precisa entender aqui agora, olha. O 8, ele representa, na verdade, 8 dezenas. Então, nós temos 80 como sendo o seu valor relativo. Qual seria o valor relativo desse 6? Qual é a posição que esse 6 está? Ele está na posição de centena simples, então são 6 centenas, 600, o valor relativo deste algarismo 6. Agora, olha só, para você comparar que interessante. Qual é o valor relativo desse algarismo 8? O 8 agora é unidade, mas é unidade de milhar. Então, ele representa 8.000. 8.000 unidades. 8.000 é o seu valor relativo. E qual é o valor relativo desse 6 aqui? Diferente, olha. Eu tenho esse 6 que é 60, eu tenho esse 6 aqui que vale 6. Agora, este 6 aqui, ele é dezena de milhar. Logo, o valor relativo dele é relativo à posição que ele está. Ele está na posição que vale 60.000. Portanto, esse é o valor relativo do algarismo 6. Então, precisamos entender essa diferenciação do algarismo dentro do numeral, entendendo cada valor que ele tem de acordo com a sua posição. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar, que essa matéria é fácil. A gente está apenas revisando lá os nossos primórdios do ensino fundamental. Tem coisa mais difícil pela frente, mas isso aqui é bem tranquilo. Bom, vamos então finalizar a nossa matéria de sistema de numeração, né, a nossa aula número 1, com um assunto importante que transcende um pouco o sistema de numeração, mas que também é aplicado dentro dele, que é a questão de sequência e quantidade. Sequência e quantidade de números e de algarismos. Vamos imaginar que eu preciso contabilizar uma sequência de números de um extremo até outro extremo. Por exemplo, de 10 até 20 existem quantos números? Existem quantos números? E quantos algarismos? Olha só que coisa interessante. Fizemos duas perguntas aqui e de uma coisa bem interessante que é importante utilizar inclusive no dia a dia.
De 10 até 20, tem quantos números? Essa é a nossa primeira pergunta. Quantos números? Quem respondeu aí 10 números errou. É uma tendência muito natural você responder que são 10. Ora, de 10 até 20, 20 menos 10 eu tenho 10 números. Vamos escrever aqui, já que é uma quantidade pequena, para você contar junto comigo. Ó. Eu vou a partir do 10, é de 10 até o 20. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Vamos contar juntos quantos números tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Perceba que nós temos 11 números nessa sequência. Por que que deu errado a nossa conta? Porque no nosso raciocínio lógico quantitativo, o natural é nós fazermos automaticamente a diferença desses dois extremos. 20 menos 10. O que nos dariam 10 números. E onde é que está o erro ao fazer essa diferença? O erro está que ao subtrair o 10, nós eliminamos o 10 da nossa sequência, da nossa contagem. E o 10 faz parte dessa sequência. Portanto, este raciocínio você precisa levar para qualquer sequência. Se eu precisar contabilizar, quantificar quantos números eu tenho de um extremo até o outro extremo, olha só que o tio Cadoca vai deixar para você aí o raciocínio pronto. Ó. Você vai pegar o maior número menos o menor número, que é a nossa tendência natural de fazer a subtração dos dois extremos. Mas quando eu retirei esse menor número, eu cometi um erro, tirando um número dessa contagem. Portanto, eu coloco esta quantidade 1 de volta. Então, este raciocínio te dará corretamente, ou este cálculo, ou esta fórmula, como você queira chamar, te dará corretamente a quantidade de números em uma sequência de um extremo até outro extremo. O maior menos o menor mais 1. Portanto, 20 menos 10, que é o maior menos o menor, mais 1. Então, eu terei 11 números no final. Mais 1. Ficaremos com 11 números. Portanto, essa é a resposta correta. Mas não parou por aí. Ele fez uma segunda pergunta. Quantos algarismos? Nós então já sabemos que de 10 até 20 nós teremos 11 números na sequência. Quantos algarismos a gente vai conseguir, então, juntar? Se a gente for contando aqui, ó, eu tenho 2 algarismos. O número 10 é formado por 2 algarismos. O algarismo 1 e o algarismo 0. Lembre-se que o algarismo é aquilo que forma o numeral, que compõe o numeral. O número 11 também tem 2 algarismos que, inclusive, são iguais. O número 12 também tem 2 algarismos, 13, todos eles têm 2 algarismos. Se eu sair contando, ó, 2 mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Por que 22? Em vez de sair somando todos eles, que vai demorar muito mais, principalmente se for uma sequência grande de números, você vai pegar a quantidade de números, que são 11, e multiplicar por 2. Por que por 2? Porque todos os 11 números possuem 2 algarismos. Portanto, a nossa segunda resposta será 11 vezes 2, teremos 22 algarismos. 22 algarismos. E assim a gente encerra, então, essa primeira aula, essa primeira revisão, na verdade, né, de um assunto que já é conhecido, que é o sistema de numeração. Esses são os pontos básicos que você precisa dominar. Um abraço e até a próxima aula!